Pessoal, pois vamos começar novamente, né? Bom dia para todos. Sejam bem-vindos, né? Depois desse pequeno intervalo de férias, né? Que a gente teve para dar uma descansada das mudanças que a gente teve no semestre passado, tá? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Michele Montier, eu sou a coordenadora do ISEC 3. Então, vocês vão me ver várias vezes durante esse semestre. A gente vai ter muitas aulas juntos, tá? E eu vou começar um pouquinho falando do semestre, como é que vai ser, algumas mudanças que a gente vai ter, antes da doutora Regina começar a aula dela de ética, tá certo? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, podem ir mandando mensagem no chat, tá certo? Então, falando um pouquinho de como vai ser o semestre, né? Como vocês sabem, no terceiro semestre, vocês vão ter o módulo de sistema sanguíneo, né, de hemato, vão ter o módulo de sistema respiratório, pneumo, e o módulo de sistema digestivo, né, que é o que a gente comumente vai chamando de gastro. Acredito que você já tenha recebido a semana padrão, né, relativa a esse primeiro módulo. Então, a gente, no ISEC, está tentando sempre correlacionar as aulas que a gente tem do módulo vertical com o que a gente vê na nossa prática, né, de médico de família na atenção primária. Então, aqui é só as aulinhas que vocês vão ter no tema 1, né, que é a parte de sistema sanguíneo, que vocês vão começar hoje com a doutora Regina, com ética médica, e no segundo horário vão ter aula com a Kílvia, né, de direitos humanos, mas também vão ter aulas sobre o projeto de intervenção, que eu vou já falar para vocês como é que vai funcionar esse semestre, comunicação e saúde, demanda espontânea, já que nesse semestre aqui, verdadeiramente, vocês começam a ver as atividades nas unidades de saúde, então é importante a gente abordar a demanda espontânea, e as principais patologias que a gente vê relacionado com hematologia na atenção primária, né, que seria anemia, hemofilia, plaquetopenia e doação de sangue, que não é uma patologia, mas é um tema que a gente aborda muito, tá? Para o segundo tema, que a gente tem uma previsão de que ele se inicie no final de setembro, a gente já vai se focar mais em políticas relacionadas com o sistema respiratório. Como a gente tem muita patologia da pneumo, que a gente aborda muito na atenção primária, vai ser mais políticas de saúde, né? Então, a gente tem tuberculose, tem tabagismo, tem o PROAICA, que é o programa de asma daqui de Fortaleza, que também tem na atenção primária, rinossinusites, e a gente vai falar um pouquinho de vacinação no que diz respeito às doenças respiratórias imunopreveníveis, tá? Para fechar o semestre, a gente tem o tema 3, né, que é sistema digestório, que se vocês estiverem se apegando à data, que eu sei que vocês já estão tudo aí olhando, vendo janeiro de 2021. Isso aí é só uma progressão de projeção que a gente tem de datas, mas essas datas fechadinhas a gente vai dizendo para vocês à medida que o semestre for correndo, porque a gente depende de como vai ficar a nossa situação de retorno às atividades, né? Que a gente ainda está no EAD, com projeção para mudar para a forma híbrida, e se Deus quiser e a vacina chegar o mais rápido possível, a gente voltar para as nossas aulas normais, né, as presenciais, tá? Então, no sistema 3, a gente já vai ter ferramentas para promover estilo de vida saudável, já que no digestório acaba que a gente fala de muitas coisas relacionadas, a gente já viu, vocês já viram cardio, já viram endócrino, já viram pneumo, muitas patologias que estão relacionadas com estilo de vida, então a gente vai abordar um pouquinho disso, estilo de vida, e as políticas relacionadas com o TGI, né? Distúrbio de motilidade, parasitoses intestinais, diarreia, hepatopatias, e conversar um pouco sobre o programa do leite, né? Que a gente também tem aqui no Ceará, que é relacionado com a alergia à proteína do leite de vaca, o APLV, tá? Outras coisas que a gente vai ter esse semestre. Semestre passado,
semestre passado, como vocês estavam no ISEC 2, vocês tiveram o RIMAS só para iniciar o conhecimento da pesquisa, né, da pesquisação, e para finalizar, ou entendendo mais como é que funciona um projeto de intervenção nas unidades de saúde. A partir desse semestre e para todos os semestres, a gente colocou o RIMAS como uma atividade de todos os ISECs. Então, vai ter RIMAS desde o S1 até o S8, porque a gente viu que o RIMAS é uma forma melhor da gente discutir determinados temas, determinadas políticas, porque a gente tem a possibilidade de comparar com a nossa prática diária nas unidades de saúde, certo? Então, para cada tema, né, desses que eu falei, vocês vão ter 2 sessões de rimas para discutir casos clínicos que vão estar relacionados com o módulo vertical e abordando o que a gente também vê no ISEC, as políticas que tem de saúde relacionada com essas patologias, vamos conversar um pouquinho sobre os princípios do SUS, para vocês relembrarem que vocês já viram nos semestres passados, e como é a abordagem na atenção primária, seja demanda espontânea, seja demanda programada, e por aí vai, certo? As turmas de rimas, elas vão ser divididas em grupos de 15 a 20 alunos. Eu ainda não tenho a divisão de vocês, mas em breve vocês vão receber, que vocês já têm rimas, se eu não me engano, daqui 3 semanas, tá? E as professoras orientadoras dos rimas, né, os professores, na verdade, vai ser a professora Ana Lúcia, vai ser o professor Júlio, eu e a professora Regina. Seremos nós 4, tá? E os rimas, por enquanto, né, até a gente voltar para a modalidade presencial, serão feitos EAD, tá? Sobre as atividades práticas, sei que é uma pergunta que vocês todos devem estar se fazendo. De acordo com o decreto, né, teve pronunciamento do nosso governador esse final de semana, o retorno das nossas atividades práticas, né, está programado, se Deus quiser, tudo ajudar, para outubro. Então, até lá, vocês vão continuar nessa modalidade à distância, mas, se Deus quiser, em outubro, a gente já vai começar as atividades práticas, tá? As unidades que deverão ocorrer, provavelmente, serão o posto de saúde Aida Santos, com a professora Elaine, o posto de saúde Sandra Nogueira, que a gente está vendo quem é que vai ficar na preceptoria, o posto Frei Tito, com a professora Josiane, o BAC, né, o Benedito, com a professora Keila, e o Irmã Cecília, com o professor Cristiano. Como a gente depende do decreto do governador para ver como é que vai ser essa liberação para as atividades de vocês, porque temos que ter os cuidados, né, até chegar a vacina. Então, à medida que o semestre for passando, quando eu for tendo outras aulas com vocês, quando a gente for tendo mais informações, aí eu vou falando para vocês como é que vai funcionar com relação aos grupos, a quantidade de alunos, os horários que vão ser essas práticas, tá? Falando um pouquinho do projeto de intervenção. Semestre passado, eu sei que vocês começaram um projeto de pesquisação, né, com as professoras do segundo semestre, né, do ISEC 2, onde vocês chegaram, alguns, a conhecer as unidades em que iam fazer os seus projetos, seja em posto de saúde, seja nas escolas. Alguns chegaram a desenvolver o projeto, colocar até na plataforma Brasil, certo? Mas acabou que a gente não conseguiu fazer nenhuma atividade, porque nós voltamos, né? Nós ficamos em isolamento por conta da pandemia. Para esse semestre, como ainda está meio incerto como nós vamos voltar às nossas atividades práticas, então nós resolvemos remodelar um pouco o pesquisação. Primeiro que a gente trocou o nome, a gente mudou, vai ser chamados de projetos de intervenção, certo? Eles vão ser desenvolvidos nas unidades básicas de saúde, a depender do retorno das aulas, naquelas unidades que eu falei anteriormente, e os professores que vão orientar vocês vão ser os professores que eu falei também no slide anterior, né? Os professores que estarão nas unidades, certo? E como é que vai funcionar?
vocês vão ter uma aula de projeto de intervenção com a professora Kilvia. Nessa aula, ela vai explicar para vocês como é que a gente faz um projeto de intervenção na prática. Eu, como médica de família, cheguei na minha unidade, vi determinados problemas, como é que eu escolho um problema para eu trabalhar, certo? Então, isso é uma das aulas que vocês vão ter. Outra aula que vocês vão ter vai ser com o professor Paulo, que é da parte de pesquisa da própria faculdade, que ele vai dar orientações para vocês sobre como funciona pesquisa na atenção primária, como a história de termo de consentimento, colocar na plataforma Brasil, comitê de ética, todas essas coisas, para a partir daí vocês desenvolverem esses projetos nas unidades. Os orientadores de vocês, então, vão ser os professores que estão nas unidades, e eu e a professora Ana Amélia, eu como coordenadora do ISEC 3 e a professora Ana Amélia como coordenadora geral do ISEC, nós vamos dar suporte para vocês com relação a essas pesquisas, tá? E no final do semestre, na última aula do semestre, a gente está, se tudo correr bem, vocês conseguirem desenvolver o projeto, a gente tem a ideia de fazer com que vocês apresentem as intervenções que vocês fizerem nas unidades em forma de um mini congresso. Vocês apresentariam como se vocês fossem para um congresso apresentar um banner. Vocês fariam os banners, né, só que virtuais, e apresentariam para os colegas de vocês. Mas é como eu falei, né, como a gente ainda está esperando o retorno das atividades, o projeto de intervenção, eu estou só explicando para vocês terem alguma ideia, até porque vocês já vieram do ISEC 2, onde todos fizeram projetos, chegaram a botar na plataforma Brasil. A professora Regina foi uma das professoras de vocês que fez projeto com vocês no semestre passado. Eu já estou vendo aqui algumas perguntas no chat, tá, meninas? Antônio estava perguntando se vocês vão ter certeza. Antônio, assim, nada é obrigado, né? Mas, assim, vocês deverão apresentar, porque eu estou considerando que a partir de outubro vocês vão fazer um projeto de intervenção. Então, não é problema de exigir, mas é assim, se tiver, vai entrar na nota de vocês. Então, é só para vocês terem uma ideia. Meio que eu estou fazendo a projeção, isso como a Camila falou, é uma projeção, são previsões. A gente tem que dar ciência para vocês de como é que funciona o planejamento, né? Se tudo correr bem, mas realmente a gente depende dos decretos, né, do governo. À medida que eles forem liberando, as coisas vão acontecendo. Justamente como o Jucá Neto falou, é o planejamento. Todo semestre a gente mostra para vocês como é o plano do semestre. Então, eu vim explicar o projeto de intervenção justamente porque eu sei que vocês, semestre passado, tinham feito um projeto, alguns em posto de saúde, alguns em escola, e a gente fez essa readaptação. Então, por essas mudanças, a gente acabou tendo que explicar para vocês como é que vai funcionar, porque esse semestre ainda é um semestre atípico, né? Luísa está perguntando se vai haver orientações e tempo para readaptar os projetos. Sim, Luísa, vocês vão praticamente começar novos projetos. Talvez os projetos que vocês fizeram, eu sei que, por exemplo, da professora Nicole, ela tinha 10 temas diferentes. Desses 10 temas, vocês não vão conseguir aplicar os 10 nas unidades, principalmente pensando que a gente vai começar as atividades em outubro. Então, se o grupo da professora Nicole continuar juntinho, né, todos tiverem passado do 2 para o 3, vocês podem escolher um daqueles temas e aplicar aqueles temas na unidade que vocês estão. Certo? Érica está perguntando se seria mais viável vocês voltarem para as escolas. A gente achou melhor vocês não voltarem para as escolas, justamente porque está incerto essa história de vocês de voltarem às aulas na rede pública. Já os postos de saúde, a gente já sabe que eles já estão recebendo os internos, então provavelmente eles vão voltar a receber os acadêmicos, certo? Então esse semestre, infelizmente, não tem escola, gente. Vai ser outros projetos. Oi, alguém ligou o microfone. A professora Ana Amélia, bom que a gente falou nela e ela chegou junto aqui.
Quer falar, Ana Amélia? Pode falar. Bom dia, posso falar? Pode, deve. Que bom. Bom dia, turma, tudo bem? Meninos, estou vendo que vocês estão aí com a professora Michele. A professora Michele é uma pessoa muito querida, uma pessoa que é uma pediatra, médica de família, uma pessoa que desde a época da graduação conhece o ISEC, vestiu a camisa do ISEC e é uma amante da saúde coletiva, da saúde pública, né? E eu estou vendo que vocês estão muito assim questionadores, na dúvida sobre o projeto de pesquisação. Na verdade, o projeto de pesquisação ele foi substituído pelo projeto de intervenção, que na verdade para essa turma não vai ter grandes prejuízos. Por quê? Porque vocês no S2 sempre faziam a pesquisação, conheciam o ambiente, para quando chegar no terceiro semestre propor a intervenção. Então agora vocês iriam realmente fazer essa parte da intervenção. No entanto, o cenário mudou. Por que esse cenário mudou? Alguns grupos conseguiram fazer o projeto. No entanto, outros grupos não conseguiram. Por quê? Porque teve uma chuva muito grande, não conseguiram chegar até a unidade, não conseguiram chegar até as escolas. Ah, professora, mas eu gostei tanto da escola que eu fui, eu gostaria de continuar lá. Nós não sabemos como será o cenário de educação infantil nesse período de pandemia e pós-pandemia. Mas, professora, a faculdade talvez volte esse ano, certo? A faculdade da gente é uma instituição particular de ensino, que a gente está totalmente preparado. Mas será que a faculdade pública está? Será que as escolas públicas estão? E nós já temos, já mandamos inclusive para a Secretaria de Saúde uma solicitação para as vagas de vocês, para vocês irem para lá. E já tivemos o aceite. Agora falta apenas a Prefeitura de Fortaleza liberar a ida de vocês. Então será muito mais fácil a gente fazer o nosso projeto de intervenção lá. E lembrando que a ideia é vocês conhecerem a população que vocês vão trabalhar, que vocês vão passar mais tempo. Então, o projeto de intervenção, ele veio exatamente com essa ideia, de vocês criarem maior vínculo e já verem o produto dele lá, tá? Professora, mas eu vi até uma pessoa que questionou a questão de estar fazendo um plano de algo incerto. Gente, incerteza, nós sempre vivemos na incerteza. A gente achava que vivia na certeza. Né? A gente, eu acho que vai ser assim, então vou fazer assim, assim, achado. Mas na incerteza nós sempre vivemos. Então, agora a gente tem essa perspectiva de que as coisas vão voltar aos poucos, pelo menos nós da saúde estamos cientes de que existe uma grande possibilidade dos postos liberarem a gente em setembro, e por isso que nós fizemos esse plano, certo? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Eu agora estou na coordenação do ISEC, do S1 ao S8. A doutora Jocileide, ela foi para a coordenação somente do internato da saúde coletiva, mas continua na instituição, tá certo? Então, qualquer coisa, eu estou sempre aqui todos os dias no 12º andar. Quem quiser pegar meu telefone, pega também, já pode ligar, mandar o WhatsApp, que a gente está aqui para tudo. Vocês eram 8 grupos, agora vocês serão 8 grupos de novo, só que dividido em 2, 4 Isso. e 4. Por quê? A gente chama de turma espelho. Então, enquanto 60 alunos estão em prática, dividido em 6 grupos, né, em 4 grupos, 6 grupos, vão estar aqui os outros 60 alunos. Então, não vai ser tão difícil assim. E a gente tem que lembrar que o nosso curso ele é semestral. Então, imagine, vem um transferido, ou então vocês querem ir para um outro local, ou então vocês passam de semestre e continuam com pendência. Então, a gente tem que lembrar disso também, tá certo? Mais dúvidas? Entendeu, né, Dani? Acho que foi, acho que foi. Certo. Gente, pois um beijo enorme. Michele, muito obrigada pela oportunidade. E um Imagina. excelente dia para vocês, um excelente semestre, meninos. Beijo. Obrigada, Ana Amélia. Tchau, bom Nada. dia. Tá, bom dia.
Pronto, meninos, a boa que a Ana Amélia entrou já pode tirar algumas dúvidas de vocês, certo? Pois aí eu vou continuar. Outra coisa que, entre aspas, mudou um pouquinho, mudou por conta da história do que a gente está vivendo, né, da realidade que a gente está vivendo, foi a parte da avaliação. Que aí a gente sempre teve no ISEC duas avaliações, né, a somativa e a formativa. A somativa, como vocês fizeram no semestre passado, né? Estão fazendo à distância, vocês viram, falaram muito da questão do tempo, questões e tal. Foi um acordo geral da faculdade que, como a prova do módulo vertical, ela conta com 50 questões e é feita em 2 horas. A nossa prova do ISEC, ela vai contar com 25 questões e vai ser realizada em 1 hora, certo? É uma recomendação da instituição como um todo, tá? E a outra coisa diz respeito à avaliação formativa, que tanto no RIMAS quanto nas práticas, como quando vocês começarem a ir para as práticas, vocês vão ter os objetivos de aprendizagem, certo? E baseado nesses objetivos de aprendizagem, vocês vão ser avaliados em critérios. Quais serão esses critérios? Presença, participação, postura ética, conhecimento prévio e a correlação do conhecimento teórico com a prática, certo? Então, essas são as formas de vocês serem avaliados. E a gente achou interessante comentar isso logo no primeiro dia de aula, porque vocês sempre ficam perguntando, mas por que eu tirei essa nota na formativa? Porque no grupo da professora tal, o pessoal tira outras notas e tal. Então, a gente fez uns critérios padronizados para avaliação formativa, para poder ficar igual, de uma forma que vocês conseguissem compreender por que a nota de um é essa e a de outro é essa, certo? Foi mais nesse sentido de facilitar a compreensão da nota de vocês, tá? Então, meninos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Como a Ana Amélia falou, eu estou à disposição, tá? Na turma de vocês, a turma de vocês, para mim, além de eu conhecer alguns que foram meus alunos no RIMAS 1, que alguns já têm meus telefones, dentro da turma de vocês tem um rapaz que eu tenho um carinho muito especial, que é o meu irmão, que é o João Vitor. Então, qualquer coisa, João Vitor, depois tu bota no grupo da turma o meu WhatsApp, certo? Quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, enquanto a gente estiver nesse momento de distanciamento, podem mandar mensagem no WhatsApp, certo? Só lembrem de ter o cuidado quando forem mandar mensagem no WhatsApp, certo? Que às vezes vocês esquecem um pouquinho e perdem, não lembram a hora que estão mandando mensagem para quem está mandando a mensagem. Então, sempre lembrar só desses cuidados, tá? E que quando a gente voltar presencial, sempre que precisarem, também vou estar igual a Ana Amélia lá no 12º andar, na sala do ISEC, pronta para receber vocês para qualquer dúvida, tá certo? Pois era isso que eu tinha para falar para vocês. Tenham um bom dia, tenham um ótimo semestre. Eu espero que, como vocês falaram, né, as minhas previsões para o semestre sejam as melhores possíveis e que realmente tudo que a gente está planejando aconteça da melhor forma possível e vocês tenham um ótimo semestre, tá bom? Então, é só isso que eu tenho a desejar para vocês e vou deixar vocês com a professora Regina, com a aula de ética, que eu tenho certeza que vai ser uma aula maravilhosa. Tá bom, meninos? Pois era isso. Pois um bom dia para vocês, boa aula. Bom dia. Vocês podem, vocês estão me ouvindo? Podem ligar o microfone de vocês, desliga e liga. Sim, professor. Tudo bem? Eu queria escutar realmente a voz de vocês, né? Isso do Bom chat. dia, professora Regina. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, professora.
Que coisa maravilhosa vocês. Agora, vendo essas fotos lindas, super produzidas aqui que eu estou vendo de vocês. O chat é uma coisa necessária, mas eu fico impressionada assim, com a frieza dele, né? O fato da gente não escutar a voz de vocês me faz falta. Mas, como a gente tem que colocar ordem, nós estamos agora com 105 pessoas na sala, né? Uma sala muito grande. Deus me livre que a gente tivesse presencialmente por minha causa, né? Porque eu sou um grupo de risco, tenho que ficar aqui bem quietinha no meu cantinho, morrendo de medo desse vírus ainda. Eu assisti a fala da professora Michele inteira, muitas coisas que ela falou para vocês é novidade, para mim também, novidade. Fiquei muito triste, confesso, em saber que os nossos projetos de intervenção, que no caso era a nossa pesquisação, foram remodelados, né? Eu, infelizmente, não vou ficar com vocês, porque não pertenço às unidades básicas de saúde, o meu grupo realmente vai ficar entregue a um outro orientador, mas eu tenho certeza absoluta que será tão bom quanto estivesse sendo eu não tenho dúvida nenhuma disso. Foi novidade para mim também ter a notícia de que eu vou ficar no RIMAS, com o grupo de vocês. É uma atividade que eu estou sendo presenteada pela coordenação, que é uma coisa que eu gosto de fazer, discussão de casos clínicos, a gente que já tem, no meu caso, já 42 anos de exercício de medicina, é muita coisa boa a gente saber que pode contar com vocês na discussão de casos clínicos, isso vai me envaidecer muito. Vai matar um pouco a saudade, porque, na verdade, nesse semestre, é o único momento que eu vou ter com vocês de aula teórica será esse, né? Foi reformulado também, ou seja, as aulas de ética em todos os semestres estão sendo dadas logo no primeiro dia, isso é uma coisa muito boa, porque não atrapalha nada. Eu tomei como base essa minha reivindicação na coordenação, de ficar dando essa aula sempre no início do semestre, lembrando do que vocês me disseram no semestre passado. Eu adoro escutar o que os alunos dizem, levar em consideração e, sempre que possível, tentar atendê-los. Eu lembro no último semestre, né, semestre no S2 de vocês, quando eu dei uma aula sobre código de ética do estudante de medicina, vocês todos me disseram, professora, se você tivesse dado no início do semestre, tinha facilitado muito a nossa vida. Então, por conta disso, eu levei essa solicitação de vocês e também pedi muito para que todas as aulas fossem dadas no início do semestre, tanto a aula do Código de Ética do estudante, como todas as outras aulas. Até porque a gente tenta fazer com que vocês escutem a parte de ética naquilo que vocês vão vivenciar no semestre, né? Então, eu vou tentar, gente, colocar aqui a minha apresentação. A última vez foi horrível, porque ela simplesmente travou, mas vocês vão me dizer se agora ela vai travar, tomara que não. Vocês vão me dizer se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Podem me responder. Sim, professora. Pronto, ótimo. Então, graças a Deus que deu certo. Na última aula foi bem ruizinho, porque a gente teve que fazer tudo novamente algumas vezes. Então, hoje a gente conversa, eu queria, assim, pedir muita paciência de vocês, porque eu estou muito feliz por estar nessa única aula que eu vou ter com vocês, pelo menos até o presente momento. E como a parte de ética, eu fui muito felizarda. Como a parte de ética e bioética, a universidade entende, né, o centro universitário, a faculdade entende que isso, eu tenho uma certa experiência nos meus quase 13 anos de conselheira, então, ninguém ficou para si, né, continuou para mim, graças a Deus. Então, a gente vai hoje conversar sobre como é que não é fácil essa aula. Se vocês forem procurar isso na literatura, vocês vão encontrar trabalhos sendo feitos, mas não existe nenhum livro, nenhum capítulo de livro, nem mesmo no site do Conselho Federal de Medicina, da forma como a gente vai tentar dar para vocês. Então, eu fiz um apanhado de informações que vocês estão tendo essa aula gravada, e a gente não pode exigir mais do que o que está constando nessa aula e dos meus comentários também. Então, a gente começa colocando o nosso objetivo de aprendizagem. Primeiro, conhecer os princípios éticos que orientam o atendimento na APS. Vocês vão ver, gente, que são princípios éticos bem peculiares desse nível de atenção primária à saúde. Nós vamos tentar identificar situações peculiares à atenção primária e saúde que exigem da gente a aplicação da ética também.
E vamos promover discussões, como sempre a gente faz. Eu vou deixar vocês totalmente livres para ocuparem o microfone. Se eu for colocar aqui o chat, vai me chamar a atenção. Eu vi a professora Michele com o olho na carne ou no peixe, né? Então, fica difícil, às vezes a gente fica vagando um pouco. Então, vocês não interferem, vocês me prestigiam quando faço qualquer tipo de colocação, tá? Então, a gente começa a conceituar a ética na APS da seguinte maneira: a ética nas relações profissionais se faz através de responsabilidade. Gente, cada dia mais eu entendo que a medicina, além de ser uma profissão lindíssima, divina, eu acho, né, porque a gente trabalha só com sofrimento, com dor, restaurando, a maioria das vezes, a cura, a reabilitação, a ausência de dor das pessoas. Então, ela se faz com responsabilidade, compromisso com o trabalho e com o outro, principalmente. E respeito e afetividade às pessoas. Eu acho perfeito, agora no chat, alguns de vocês com dúvidas, e vinha outro aluno e tirava dúvida, quer dizer, dirimir um pouco daquela ansiedade do aluno. Eu percebo que no grupo de vocês existe muito isso. No meu grupo, né, da minha atividade de pesquisação, na verdade, nós parecíamos uma família, eu a matriarca, né, de todos vocês. E eu imagino que assim também se estende a todos os outros grupos que eu não conheci de perto. Para tanto, essa ética que a gente conversa a falar agora, se desenvolve, gente, desde a formação profissional. Eu não consigo entender um curso de medicina sem ter essas informações que são extremamente imprescindíveis, tanto na formação como no desenvolvimento profissional de cada um de vocês. Gente, eu fico cada vez mais feliz. Hoje mesmo, 5h30 da manhã, eu geralmente acordo 4 horas, 4h30. 5h30 da manhã, eu estava no meu WhatsApp quando entrou uma ex-aluna da faculdade, que está trabalhando numa cidade bem longe aqui do interior do Ceará, angustiada com o plantão que ela estava dando com o que aconteceu com ela. E ela, então, lembra de recorrer a mim para pedir uma luz. Naquele momento, a gente começou a conversar pelo telefone mesmo, e eu vi que ela realmente teve um final de plantão tranquilo, porque tirou parte daquilo que estava inquietando, mas se ela não tivesse tido na formação profissional nada que embasasse a sua preocupação, certamente ela tinha cometido uma infração ética, que depois poderia dar problema para ela, né? Então, na nossa formação profissional, nós vemos como que atitudes, valores e habilidades se constroem para o exercício, né, no exercício e para o exercício dessa prática profissional. Então, eu trouxe aqui só relembrando, gente, como, na verdade, essa nossa conversa é uma conversa bem genérica, bem ampla, embora a gente vá discutir alguns casos práticos, mas eu estou só para poder a gente lembrar, né, o que é saúde pública, o que é prevenção e o que é promoção. Muitas vezes, nas nossas discussões orais, né, verbais, a gente usa muito errado essa conceituação de prevenção, se confundindo com os critérios de o que é promoção à saúde. Então, a saúde pública, da qual nós precisamos tanto, a gente viu que nesse momento de pandemia, se nós não tivéssemos saúde pública, o caos teria sido imenso, embora com todas as suas dificuldades, com seus percalços, com as suas dificuldades administrativas, gerenciais, né, que a gente sabe muito, lá no Conselho eu falo isso de carteirinha, que nós fiscalizamos instituições públicas e privadas agora, na época da pandemia, e vimos o quanto, gerencialmente, as coisas precisam ser melhoradas. Mas é um campo de conhecimento e de práticas organizadas institucionalmente, e que são orientados na saúde pública para a prevenção e promoção de saúde. Vocês podem me dar uma aula sobre isso, mas eu estou só relembrando vocês o que é prevenção e o que é promoção. A prevenção exige de quê, gente? Exige o quê das entidades públicas? Intervenções dirigidas a evitar o surgimento de doenças. Aí a gente já começa a imaginar que ação efetiva evita o surgimento de doença. Então, são as vacinas, né? A prevenção das doenças imunopreveníveis. Com isso, nós vamos reduzir incidência e prevalência nas populações. A base da prevenção é o conhecimento epidemiológico. Então, não há como o setor público, nem mesmo o setor privado, trabalhar no planejamento se ele não tem dados de conhecimento epidemiológico anteriores para poder fazer com que haja um norte nas suas decisões. Então, no momento que a gente sabe que no nossa região, principalmente,
nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, até mais ou menos maio, que é quando a gente tem um período chuvoso, quais são as doenças mais comuns que acontecem com isso, do ponto de vista epidemiológico, você não prepara verdadeiros projetos de contingência, que a gente chama assim, ou seja, projetos de preparação das entidades públicas e privadas para o enfrentamento dessa situação. Então, o objetivo, né, os objetivos da prevenção é o controle e a redução de riscos de agravos. E a promoção? A promoção é uma coisa bem ampla, né? É um impulso, são fomentos, são iniciativas novas, de uma forma bem ampla e prospectiva do que a prevenção. São estratégias de promoção, elas, né, priorizam a transformação das condições de vida e do trabalho. Então, ele sai da seara da saúde e ele também faz as suas parcerias com outras condições, que no caso, educação, melhoria de condições de vida. Você perguntar, Regina, a amamentação, né, na criança é uma ação de prevenção, uma ação de promoção à saúde. Como a amamentação, ela não é dirigida somente às questões dos agravos físicos, mas também dos agravos emocionais, das condições de intelecto da criança, então não tenho dúvida nenhuma que ela trata-se de uma ação de promoção à saúde. E a gente vai aqui conceituar o que é a atenção primária. Alguém quer falar, gente? Eu, Rafael. Oi, Rafael, bom dia. Pois não. No caso aqui, vamos supor o mesmo exemplo de uma gordura, alimentos gordurosos. A educação alimentar seria uma promoção à saúde. Isso. E no caso, aumentar os preços dos alimentos gordurosos seria uma prevenção, não é isso? Exatamente, com certeza. Tudo aquilo que ele é mais amplo, mais genérico, né, que são ações que envolvem a questão, outras áreas que não da saúde, esse é uma atitude de promoção. Aquela ação efetiva de você fazer uma dietoterapia, de você fazer um aconselhamento nutricional, essa ação já é uma ação de prevenção, ok? Então, gente, a gente conceitua atenção à primária à saúde, né, desde a declaração de Alma-Ata, já diz que é essencial a saúde baseada em tecnologias e métodos práticos. Esses métodos têm que ser cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis. Aí eu faço aqui agora uma pausa na nossa questão hoje, que nós vivenciamos, que é a questão do Covid-19. No momento em que todas essas ações que foram divulgadas, tentativas de protocolos, de medicações para poder intervir, tanto na questão da prevenção, como na questão do tratamento da doença, aquilo que não é colocado como cientificamente comprovado ainda, a atenção primária à saúde, ela não pode aceitar, porque realmente tem que ser cientificamente comprovado e socialmente aceitos. Não adianta, vocês lembram muito bem da autonomia do paciente, que nós vamos conversar um pouquinho mais na frente, mas eu vou relembrar vocês, o paciente ele tem que ser ouvido, né, no momento em que o médico prescreve algum medicamento, solicita algum exame complementar de diagnóstico, há uma necessidade da compreensão por parte do paciente e da aceitação dele. Regine, se ele não aceitar, quiser fazer uma outra coisa diferente, se essa outra coisa diferente não tiver nenhuma comprovação científica, o médico não deve aceitar. Mas tudo tem que ser na base da conscientização para o paciente, não somente uma prescrição de forma vertical, né? Então, todos esses métodos práticos, eles têm que se tornar universalmente acessíveis a indivíduos e família na comunidade, por meio aceitáveis para eles, e a um custo que tanto a comunidade como o país possam arcar em cada estágio do seu desenvolvimento. É por isso a necessidade que a atenção básica, que vocês vão ver já já, ela trabalha com programação, inclusive de medicações padronizadas, que são medicações que os médicos que lá trabalham devem utilizá-las como protocolos. Se você perguntar, Regina, tem alguma prescrição que é possível a gente fazer com medicamento padronizado, com, vamos supor, uma cefalosporina de terceira geração? Provavelmente na atenção primária à saúde não vai ter. Ela realmente tem aquelas medicações que são utilizadas do ponto de vista da atenção básica mesmo. Há um custo que tanto o país possa suportar, como a comunidade possa comprar caso haja essa necessidade. E aqui eu coloquei em forma bem destacada que a atenção primária à saúde é o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde. Então, é o que a gente costuma dizer, que, na verdade, é a porta de entrada do sistema.
E por ser porta de entrada do sistema, começa a vir uma série de interrogações, uma série de angústia por parte dos médicos, que vocês vão começar já a entender quando enfrentam uma atenção primária à saúde. Então, o que hoje as escolas de medicina têm como realidade, né? Então, eu trouxe, na minha época, que era uma forma, hoje vocês têm uma realidade completamente diferente da época quando eu estava frequentando os bancos da universidade. As escolas médicas não devem, gente, já é um critério agora ético, tá? As escolas médicas não devem tratar as questões éticas como aquisição de conhecimento, baseado somente na transmissão de saberes, e sim como atitudes e valores desenvolvidos academicamente, valorizando o fazer. Ou seja, uma escola médica que se preza, ela discute as questões éticas e não somente a transmissão de conhecimento científico. Porque uma transmissão de conhecimento científico forma uma determinada população de médicos que, se eles não tiverem uma formação complementar, vai fazer esse médico extremamente competente, mas não muito aceito pela população que se serve dos seus serviços. Nesse meu trajetória muito longa, né, graças a Deus, de consultório, eu digo seguramente a vocês, o médico, para ter um sucesso no consultório, ele não tem que ser o melhor. Muitas vezes nem é o melhor, eu não sou a melhor. Com certeza tem outros pediatras que eu sempre referencio quando alguém me pergunta, pessoas que têm um conhecimento muito melhor do que o meu, pessoas que são muito mais preparadas do que a minha pessoa. Mas aí, se a gente não tiver esses valores éticos de respeito ao outro, de saber escutar o outro, de entender o que você está escutando, de oferecer o seu ombro amigo, de fazer com que os laços entre a relação do paciente e médico se fortaleçam cada dia mais, isso cria um clima de confiabilidade, isso cria um clima de confiança mútua, e tudo isso flui muito tranquilamente. Então, hoje, as escolas médicas têm essa responsabilidade. O estudante deve evitar qualquer atitude que coloque em risco a vida e a qualidade de vida do paciente. Gente, se a gente quisesse parar só no conhecimento científico, nós tínhamos colocado assim, o estudante deve evitar qualquer atitude que coloque em risco a vida do paciente e colocava um ponto final. Mas aqui a gente acrescenta, do ponto de vista ético, a qualidade de vida do paciente. O estudante de medicina tem que conhecer o contexto da vida deste. Quando vocês vão agora para as unidades de saúde, que vocês vão ficar observando como é que é feito o atendimento presencial por parte de alguns médicos, na época que eu acompanhava os estudantes da Cristos dentro das unidades, a gente fazia uma discussão depois, eles me diziam muito, professora, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Aquele médico fez isso, aquilo outro. Eu fiquei impressionada, eu dizia, olha, sabe por que eu não tiro vocês do médico fulano, cicrano, porque vocês têm que ver exemplos maravilhosos que devem ser seguidos e algumas atitudes que vocês condenam para que vocês não repitam e incorram no mesmo erro. Então, isso é educativo, né? Espera-se do estudante uma compreensão real da necessidade de saúde dos indivíduos e saber ouvir com atenção o outro. Gente, saber ouvir, isso é ética. No momento que você escuta o outro, no momento que você dá atenção ao que o outro diz, e se vocês forem atender uma criança, um conselho eu dou, escutem, ouçam o que a mãe diz. É impressionante como a mãe tem uma sensibilidade, um sexto sentido que nós não temos. Quando a mãe diz, eu acho que meu filho não está legal, na minha cabeça eu digo, ele não está legal. Eu já entendo dessa forma e vou na busca por que ele não está legal. A mãe, mesmo que ela exagere, porque tem algumas mães que exageram, mas a gente tem que entender que alguma coisa merece muito bem ser ouvida para poder você ter uma situação mais tranquila de não deixar passar muitas das coisas que são deixadas para lá e podem ter grandes problemas para a vida da gente. O estudante de medicina tem que ter calma, prudência nas suas atitudes, ser tolerante e razoável com as manifestações do paciente. A sociedade contemporânea, gente, não é mais a mesma. No tempo da minha formação, nós chegávamos na enfermaria com o nosso professor para examinarmos o paciente, tem muito tempo, mas eu não lembro de nenhum professor meu, e, logicamente, quem não via isso não fazia, de dar fazer uma solicitação, nós podemos examinar você,
nós somos assim, 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 precisamos discutir um pouco a sua doença. Você permite? Não, é como se o doente fosse um doente que é do serviço público, que ele está tendo tudo de graça, isso é um erro, porque, na verdade, quem está pagando são os impostos que ele paga em qualquer artigo que ele compra, não é nada de graça, mas isso não acontecia. E hoje, a gente tem que entender que a população, ela entra no consultório da gente, entra no nosso ambulatório, discute para a gente já com algum conhecimento científico. Saber científico hoje, ele não é mais exclusivo de quem frequenta os bancos de uma universidade, principalmente da medicina. Então, nós temos que estar preparados nessa realidade de hoje, enquanto estudantes, enquanto médicos, de ouvirmos esses contrapontos, né? A senhora está passando isso por quê? Tem idade para fazer isso, então, um paciente idoso. Essa vacina pode ser aplicada, meu pai já tem 80 anos, e aí você tem que estar preparado para poder responder, porque, na verdade, hoje, o saber científico não é somente domínio da classe médica, ok? Aí aqui eu vi vários trabalhos de estudantes como vocês e alguns residentes, dando uns depoimentos. Alguém quer falar, gente? Eu vi algum barulhinho de microfone, senão a gente continua. Então, quais são os depoimentos? Isso é o que os estudantes de medicina e os residentes disseram, em vários trabalhos que eu vi trabalhar com a atenção primária de saúde. É um desafio lidar com essas questões, como a cultura e a vida das pessoas e suas vivências. Temos que tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, esse que é o desafio. Então, prepare-se para um desafio na atenção primária à saúde. É a porta de entrada. É aquela porta da pancada, gente, sabe? Onde o paciente, ele não aguenta ficar esperando, ele não aguenta que o médico não vá, ele desabafa em cima daquele primeiro que encontrar, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Os pacientes da minha área, isso era um médico de família dizendo, eles são bastante carentes, se preocupam se nós vamos lá, gostam da preocupação que temos com a saúde deles. Então, esse fortalecimento existe muito de quem trabalha com medicina de família e comunidade. Eu nunca trabalhei, mas eu via nos meus cursos de formação, que eu dava algumas aulas de pediatria para eles, e a gente vê como realmente é um médico diferenciado. O mais importante desse primeiro contato com a população foi me colocar um pouco no lugar dos pacientes, e isso ajuda-nos a entender como são as outras pessoas do nosso mundo e aprender com o paciente a se colocar no lugar dele. Isso é o que é famoso, o sentimento da empatia, né? Regina, às vezes a gente atende um paciente que ele tem um fedor, ele é sujo, ele incomoda mais gente, coloca máscara, respira fundo, aquilo serve, inclusive, para você fazer sua intervenção. O mais importante é chegar e conversar com o paciente, procurando ser ético, sabendo se colocar no lugar do outro. Em primeiro lugar, você está precisando dele, porque se ele não se dispuser a te ajudar, você não vai aprender. Ou seja, nós temos que entender, enquanto estudantes de medicina, que hoje a realidade é essa. Nós, enquanto estudantes, precisamos do doente. Então, por isso que a gente tem que ter um respeito enorme por ele, porque naquele momento somos nós que estamos precisando. Num determinado momento depois da nossa profissão, a situação se inverte. Então, nesse momento, do ponto de vista ético, é necessário você escutar, respeitar, se colocar no lugar do outro. Aí a gente começa a entrar agora nos problemas que vocês vão se deparar com que vão atenção primária à saúde. É a questão da confidencialidade da informação, isso visando o sigilo profissional, né? O que é a confidencialidade, gente? Aquilo que o paciente chega para você e diz. É o desejo dele, é o sentimento dele de se abrir perante o profissional. E o sigilo já é uma coisa nossa. O sigilo já é uma obrigação do profissional. Professora, bom dia. Está travando a fala da senhora e a sua exibição do slide. Travou aqui para a gente. Agora, nesse momento. Sim, está com, sei lá, uns 5 segundinhos, 10 segundos. Acho que está com 1 minuto, mais ou menos, que travou.
Pronto. Travou nesse slide que eu estou colocando agora da confidencialidade ou foi no anterior? Isso. Esse da confidencialidade, mas é porque tá os dois, tá como se fosse uma sobreposição da projeção, o slide anterior com o que a senhora queria passar. Para mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar o slide anterior. Pronto, agora deu certo. Tá? Vou voltar para ele e agora eu vou avançar para ver se a coisa acontece. Continua. Pronto, agora deu certo. Não, o slide agora está projetando direito. Graças a Deus. Então, assim, voltando de inventar me escutando. Então, o que há, na verdade, um desafio na saúde é manter essa privacidade das informações que os doentes nos repassam. Isso porque você sabe que é georreferenciamento, né? Nós vimos, vocês já viram isso no semestre primeiro, no semestre 2, que é aquilo que é a divisão da comunidade referenciada para aquela unidade básica de saúde. Dentro da unidade básica de saúde, as famílias são cadastradas. No momento que uma daquelas pessoas da família busca uma unidade primária de saúde, ela se dirige na é feito um cadastro, e existe uma diferença, a gente já passa por isso, porque erradamente algumas pessoas falam sobre prontuário eletrônico e prontuário digital, são diferentes. O prontuário digital é aquele que aparece na unidade básica mesmo, então aquele prontuário que é digitalizado, ele abre com dados de informações, e aí aquele prontuário o médico que vai atender, ele tem um código de acesso, ele acessa o prontuário e ele vai, então, transcrevendo para o prontuário digital aquelas informações que o doente vai passando para ele. O grande questionamento que nós sempre fizemos quando eu fazia fiscalização nas unidades básicas é quem é que tem acesso a esse prontuário da unidade básica? O acesso, gente, é dado a todas as pessoas que têm um código de acesso. Então, se aquele mesmo prontuário é utilizado para atendimento da enfermagem, a enfermagem tem acesso. Se é utilizada pelo pessoal do serviço social, ela tem acesso. Se a pessoa que está na frente, ali na linha de frente mesmo, abrindo o prontuário, ela tem uma senha, ela pode ter acesso. Isso começa a virar uma verdadeira inquietação na nossa cabeça, do ponto de vista ético, e a privacidade daquelas informações. E o sigilo, onde é que está? Porque o sigilo é obrigatório para nós médicos. Nós temos que fazer uma prestação de contas com o conselho quando nós quebramos um sigilo profissional. Isso ele pode ter um risco, tanto do ponto de vista ético, um sigilo profissional quebrado, como do ponto de vista criminal, do ponto de vista da justiça no campo cível. Quando esse nosso colega, estudante de medicina, residente de saúde da família e comunidade, vai visitar as famílias, aí vem uma outra preocupação. E aquele prontuário, aquela visita que é feita com a equipe toda, e o agente comunitário de saúde sabe de tudo, é dado para ele o mesmo direito de ter a confidencialidade das informações democratizada por ele. E por que é ele que eu chamo a atenção, gente? Porque ele é um agente da comunidade, ele mora na comunidade, ele conhece a comunidade, isso fica muito mais complicado ainda, porque ele passa, então, a ter conhecimento de tudo aquilo que foi confidencialmente passado para o médico. E aí vem uma segunda preocupação nossa, enquanto médico. O que o código diz? Que o responsável pelo prontuário é o médico assistente, embora o prontuário fique sob a guarda da instituição. Mas qualquer uma coisa que acontecer de quebra desse princípio da confidencialidade, do sigilo, nós temos, enquanto médico, que somos o coordenador da equipe, de estabelecer com todos os nossos segmentos que nos ajudam, de que eles têm que guardar esse princípio também. Se eles não são exigidos do ponto de vista ético, eles são exigidos do ponto de vista jurídico, eles têm que prestar conta de qualquer processo que possa ser movido pelo paciente, né? Então, esse princípio da privacidade das informações dos pacientes e a necessidade da monitoração do sigilo profissional se destacam entre os direitos dos usuários. Vamos supor, vocês estão, enquanto estudantes, vendo a observação de um paciente sendo atendido por um médico, o médico abriu o prontuário e vocês já viram lá, vocês são estudantes,
Vocês viram lá o médico colocando, né, o paciente é portador do vírus HIV, está em tratamento no Hospital São José, utilizando tais medicações, no momento apresenta-se ao ambulatório com crise de tosse, dispneia, com febre, um processo infeccioso, e vocês estão escutando. Vocês, enquanto estudantes de medicina, vocês têm a obrigação do sigilo médico perante o conselho? Não. E por que vocês não têm ainda? Porque vocês não têm um registro dentro do conselho, portanto, vocês não podem ser processados. Mas vocês têm que ter um comportamento ético enquanto estudante como treinamento para a sua vida profissional. Numa aula que eu dei desse semestre aí, vocês vão ter uma aula só sobre sigilo. Nós vamos discutir muito só sobre sigilo profissional, sobre auditoria, sobre, então, uma aula que a gente dá, assim, que suscita muitas e muitas perguntas. Mas numa dessas aulas, a pessoa chegou para mim, um estudante, sim, professora, e aqueles estudantes de medicina que colocam fotos, né, nos seus grupos, muitas vezes no Instagram, não colocando a face, então colocando uma tarja preta, e discutem sobre o caso. Ele pode ser enquadrado em alguma coisa, ele pode ser enquadrado do ponto de vista de um processo na área criminal, pode sim. E isso pode o quê? Incorrer em pagamento de quê? De assédios, né, morais, de multas pecuniárias. Agora, ele deve, enquanto estudante, saber que quando vocês passarem pela aula de sigilo, vocês vão sair tão sabedores disso que vocês não vão cair nessa esparrela de que um dos motivos da quebra de sigilo é o paciente autorizar por escrito. Mas a exibição de fotos, de qualquer coisa que possa dar a quem está vendo alguma pista de quem se trata isso, vocês, mesmo com autorização por escrito, não devem revelar. Então, é desnecessário. Regina, mas é só no grupo de médicos. Isso reforça um pouco mais a nossa a diminuição da nossa inquietação, já que é um grupo privativo de médicos. Regina, e quando a gente vai para os congressos e aparecem relatos de casos e aparecem umas fotos? Aquilo sim, o congresso é médico, presume que só tem na sala médicos, tem que ter esse controle pela parte da coordenação do evento. O paciente assina um documento autorizando a que seja revelado, sem citar nomes, algumas fotos do caso clínico, especificamente para aquele congresso. Aí o médico vai dar uma aula, a mesma aula no outro congresso, ele tem que ter do paciente uma nova autorização. Então, vocês já começam a perceber a responsabilidade ética de vocês agora dentro das unidades de atenção primária, de mesmo não tendo a obrigatoriedade pessoal da manutenção da privacidade e do sigilo por serem estudantes ainda, mas é um exercício que vocês têm que fazer, porque daqui a pouco vocês serão profissionais, né? E ter esse cuidado, como é que nós vamos fazer? Orienta o médico, doutor, se der interesse, conversar com todas as pessoas que veem isso aqui, esse prontuário, e já orientá-los de que eles não podem quebrar essa confidência, esse sigilo, né, porque, em última instância, quem vai realmente responder é o médico assistente por parte do paciente. Então, o direito à privacidade de suas informações é um princípio derivado da autonomia. O paciente tem a autonomia de dizer o que ele sente, mas, antes de qualquer coisa, ele tem que ser autônomo com as suas responsabilidades. Ele diz porque confia, né? Então, não há como você confiar a um profissional e o profissional quebrar esse princípio da confidencialidade. Doutora? Oi, por não? Oi, bom dia. Meu nome é Nayana. Oi, Nayana. Processo de transferência para Cristo. Então, é a minha primeira aula, tá? Pois não, Nayana, seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, eu já sou formada, eu sou enfermeira, certo? Certo. E o que é que a gente vê muito nas unidades de saúde? Hoje, a questão das organizações criminosas, né? Muita gente, e a gente sabe da quantidade de casos de paciente com tuberculose em meio a essas organizações criminosas, pelo menos aqui no município que eu trabalho, desde quando eu me formei, eu trabalho aqui há 10 anos, e
e a grande maioria, eu trabalhei em vigilância epidemiológica, e a grande maioria dos pacientes que a gente tinha eram usuários de drogas, né, e viviam nesse meio de organização criminosa. E a gente viu muito aqui a questão de pacientes que não poderiam ir na unidade, pegar medicação, e a questão de registrar em prontuário e da recepção não saber que ele estava na área. Como é que a gente pode se comportar quanto profissional médico nessas informações que são sigilosas, né? Porque hoje a gente vê muito, ou então ele está escondido em outra área e quando o paciente solicita, o familiar solicita visita domiciliar, quando a gente vai se depara com a situação que é um familiar que pega a medicação porque ele não pode ir à unidade. Como que a gente pode registrar isso no prontuário com as outras pessoas da recepcionista, né? Uhum. Como que a gente pode se comportar em relação a isso? Pronto. Perfeito, Nayana, perfeito. O médico, ele não tem obrigação de colocar todas as informações no prontuário que vai ser compartilhado com outros. Não tem. Você acabou de me dar uma informação de que é um paciente usuário de droga, pertence a facções, adoece, que não pode aparecer na unidade. Também isso não deve aparecer, ou se deve aparecer, ou se pode deixar de aparecer no prontuário, essas informações que são informações acessórias. O fato dele ser usuário de drogas e o fato dele pertencer a uma entidade, quer dizer, a uma organização criminosa, você pode subtrair do prontuário que é geral para todos, ou seja, aquele que é o prontuário da unidade, onde outras pessoas compartilham com o médico o acesso ao prontuário. Quando você trabalha no serviço privado, você tem essa condição de fazer, porque, na verdade, o prontuário é você e o médico, e, no máximo, a sua secretária, que você pode não permitir a ela acesso a informações do prontuário. Agora, como do ponto de vista da saúde pública, você não tem essa condição, outras pessoas frequentam, né, o acesso ao prontuário digital, e volto a dizer agora a diferença entre o digital e o eletrônico, se você tem um prontuário na unidade, se nós tivéssemos o prontuário eletrônico e o prontuário digital, o prontuário eletrônico requer um certificado digital do médico. Ou seja, ele tem que ter um registro certificado, uma assinatura digital para poder ele abrir. Aí, nesse prontuário, podia ter tudo. O paciente pertence à organização, até qual organização criminosa que ele pertence, ele pode ter. Porque sabe-se que no prontuário eletrônico, só quem tem acesso é quem tem o certificado digital, que é um certificado que custa, além de custar dinheiro, custa todo um processo junto às organizações que são credenciadas do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina. Então, o conselho que eu dou, numa situação como você acabou de narrar, é que essas informações, que são informações importantes, mas que não devem ser colocadas à vista de todas as pessoas, sejam liberadas dos prontuários. É bem melhor. Lógico, informação de saúde, que ele tem pneumonia, que ele está com AIDS, informações de saúde, isso aí deverá constar. Mas essas informações que podem prejudicar o paciente, vale a pena ser subtraída do prontuário. Você entendeu? Entendi, Nayana? Obrigada. Oi, entendi, Nada. Obrigada. Perfeito, vamos continuar então, né? Então, no Código de Ética Médica, naquele capítulo que fala da confidencialidade da informação, tendo em vista o sigilo, o que é que ele diz, gente? Isso aqui nós vamos ver bem direitinho em outras aulas. Eu só pincei aquilo que é importante para a atenção primária. É vedado, ou seja, é proibido ao médico permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários para pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando da sua responsabilidade. Gente, a gente tem essa exigência ética no artigo 85. Aí começa a vir na cabecinha de vocês. E aí, Regina, na atenção primária que eu vou começar agora a frequentar, o médico não permitiu, mas esse manuseio existe. Então, essa história que a gente sempre discutiu enquanto conselho com a Prefeitura Municipal de Fortaleza em relação a quem é que tem acesso a esse prontuário. Enquanto o prontuário não for eletrônico, essa situação vai perdurar, sem que o médico possa fazer nada, mas ele sabe que ele está se arriscando. O que é que nós temos que fazer, então, para que a gente possa minimizar esse risco da gente? Colocar no prontuário, isso sim, de que o médico, ou seja, eu
solicitei, alertei, né, acordei com todas as pessoas que trabalham na unidade que esse prontuário não pode ser quebrado, o seu princípio da confidencialidade. Pelo menos você fez a sua parte, né, de alertar as pessoas de que isso você não poderia permitir que seja feito, porque no último caso, o responsável é você. E o 87 também que diz, deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. Então, a gente tem que realmente elaborar o prontuário, mesmo sabendo que essa permissão de manuseio pode ser feita por pessoas que não estão obrigadas ao sigilo profissional. Quando a gente fala do corpo da enfermagem, principalmente enfermeira, a gente sabe que tem esse sigilo. Mas quando a gente desce a técnicos, auxiliares de enfermagem, eu já não sei. Eu não sei também para a questão das pessoas que são da área administrativa, eles com certeza não têm nenhum princípio, mas eles devem ser alertados de que qualquer quebra desse sigilo pode ser já no processo criminal, né? E ele diz no artigo 87, no parágrafo 2º, que o prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente, quer dizer, aumenta mais ainda a responsabilidade do médico, né? E o que diz o sigilo profissional, artigo 73? É proibido ao médico, é vedado ao médico, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício da sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Eu não vou me deter muito nessa questão, o que é motivo justo, o que é dever legal, porque isso é motivo de uma aula que a gente tem especificamente sobre documentos e sobre sigilo profissional. Mas já antecipo para vocês alguns exemplos, né, para poder satisfazer um pouco a curiosidade de quem está me ouvindo. Então, revelar fatos de que tenho conhecimento em virtude de exercício da sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal, é quando, gente? É quando a sua ausência de quebra de sigilo profissional pode ensejar num risco de vida para o paciente ou para a comunidade. O que é isso, Regina? Suponhamos que você atende um paciente que diz que ele foi agredido, que ele foi machucado, ele está na sua frente exatamente por conta disso, porque ele sofreu uma agressão física por parte de uma outra pessoa. E naquele momento, ele já diz para você, olha, doutora, quando eu sair daqui, eu vou tirar a vida dele. Eu tiro a vida dessa pessoa, custe o que custar. Então, naquele momento, ele deve ser alertado que você, enquanto médico, por ele estar colocando em risco a vida de uma outra pessoa, você, enquanto médico, não pode se tornar omisso daquela informação. Nunca a gente quebra um sigilo sem antes avisar para o paciente. É o caso do adolescente, um outro exemplo, que está grávida, que procura você, enquanto médico da atenção primária, e diz para você que soube que estava grávida, e que ela não vai dizer para os seus familiares, pai e mãe, ela vai cometer o aborto, porque ela não quer esse filho, porque ela não sabe de quem é. Então, naquele momento, é um adolescente que lhe procurou sozinho, ou seja, ela utilizou o princípio da autonomia que lhe é dado, ela utilizou o princípio da confidencialidade, que ela lhe disse isso, e agora vem a sua responsabilidade. Em não falando isso, você vai colocar em risco a vida dela mesma, por fazer um aborto clandestino, podendo levar a complicações sérias. Você vai ser conivente com a prática de um crime, e que você deve, então, nesse momento, quebrar o sigilo para os seus familiares. Você tem que dizer para ela que você vai conversar com a família, pega a sua equipe da saúde da família, busca a família dessa paciente, faz uma visita, explica, você quebra o sigilo, mas antes você evita. Tudo, gente, que eu sempre digo, não é difícil você saber o que é que você pode ou não pode. Lembrem do princípio de que a sua omissão da informação, ela vai prejudicar ao paciente ou a outros. Um outro exemplo é o paciente portador de AIDS, casado, que naquele momento você viu que ele tem realmente o vírus, HIV, ele está doente, e ele diz, eu não vou dizer para minha mulher, porque se eu disser para minha mulher, vai haver separação. Ele vai colocar em risco a vida da sua companheira. Então, naquele momento, é também uma possibilidade de quebra do sigilo profissional, porque a sua ausência da quebra do sigilo leva a prejudicar outras pessoas. E também aquilo que eu sempre digo a vocês, eu estaria sendo omissa se eu deixasse de orientar meus alunos
a respeitar o sigilo profissional e zelar para que ele seja, que seja mantido por eles, ou seja, vocês têm a obrigação realmente de guardar isso para vocês, embora não seja uma obrigação legal, mas é uma obrigação moral. Alguém tem alguma pergunta? Eu posso continuar, né? Professora. Oi. Professora? Pois não? Professora, a senhora está me ouvindo? Oi, professora, bom dia. Professora, eu sou Elidiana, a senhora estava falando aí, e eu lembrei, nessa conduta, a gente também pode, como exemplo, também pode dizer a questão do abuso sexual em crianças, porque o médico da família ele tem muito contato com isso. Sim, sim. Tudo aquilo que você tiver, inclusive assim, no abuso sexual, existe até uma peculiaridade. Mesmo que não seja, a grande maioria não é revelado pela família, porque tem estudos provando, eu acredito que eu tenho, não sei se eu tenho isso lá na frente, não me lembro se eu tenho isso lá na frente, mas tem estudos mostrando que a maior parte, mais de 50% dos abusos, eles são cometidos dentro de casa, né? Então, muitas vezes pelo padrasto, pelo pai da criança, por um sobrinho. Então, isso vai muito do olho do profissional. Qualquer atitude que o profissional médico entenda como sendo uma possibilidade, está havendo maus tratos, qualquer que seja ela, qualquer linha, ele tem a obrigação de informar isso ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar é quem daqui para frente resolve a investigação do ponto de vista da área jurídica e policial. Mas, naquele momento, se você tem alguma dúvida, é muito difícil o médico já falar para a família do paciente que ele está entendendo que tem um abuso, porque se isso não for concretizado, isso pode virar um grande problema na família e para ele também. Então, nas questões de abuso, é sempre interessante que o médico se proteja junto ao Conselho Tutelar. Ele não está quebrando o sigilo se ele faz esse tipo de notificação ao Conselho Tutelar, que tem a obrigatoriedade legal de manter-se calado. Certo, professora, obrigada. Por nada. Se houver tempo, depois eu conto alguns exemplos, tá, gente? É porque eu sei que eu não posso passar do horário das 9h20, né? Isso, né, que vocês têm para aula, né? E a gente tem agora 20 minutinhos somente. Então, vamos lá. Eu tenho ainda alguns slides. Então, eu trouxe para vocês não confundirem nunca o que é privacidade e o que é intimidade, tá, gente? Então, privacidade é o direito de alguém em manter dados e informações pessoais apenas no âmbito de sua pessoa ou de um grupo seleto, que você escolhe pelo tipo de informações. Eu chego para o médico, pois eu dou para ele uma informação da minha pessoa, aquele médico, uma privacidade, mas eu também posso passar aquilo e permitir que ele divida isso com o grupo seleto. Só que esse grupo seleto, pois não. Bom dia. Tá cortando bastante o áudio, tá? Tipo uma microfonia, o som tá metálico e cortando. A meu o sinal de internet também está muito bom. Vocês querem que eu volte o slide anterior? Ou vocês estão vendo esse slide? Foi nesse slide mesmo. Vocês estão conseguindo? Posso tentar ver se a coisa melhorou? Porque aqui o meu sinal está bem demais. Mas vamos lá. Professora, a senhora pode explicar novamente privacidade? Porque cortou total. Tá bom. Então, vamos tentar. Então, privacidade é o direito de alguém, né, em manter dados e informações pessoais apenas no âmbito da sua pessoa ou de um grupo seleto. Ou seja, a privacidade ele pode se estender até um grupo de pessoas, desde que a pessoa que está dando as informações autorize, escolha, né? Vamos supor, o que é privacidade? O endereço residencial, comercial, número de telefone celular, no caso de isso são dados ativos. Você informa seu endereço residencial para uma loja, para um cadastro, ou para a pessoa Cortou novamente, professora.
revelar, não tem confiança que aquilo não vai ser disseminado para outros canais de informação. E a intimidade é mais restrito do que o direito de alguém dar informações apenas da sua pessoa, ou no máximo para outras pessoas mais selecionadas por critérios mais rigorosos ainda, ou seja, só a intimidade pode ser repartida com cônjuges, filhos e pais. Isso é o que, gente, a homossexualidade, portador de HIV, as fotos de parte desnudas, isso é íntimo, é intimidade da pessoa, que ela está aí passando para você e você tem que guardar sozinho, ou no máximo ela permite que seja passado para o seu cônjuge, filhos e pais. Então, a questão da homossexualidade, do HIV, de foto de parte desnuda, não autoriza o médico, de maneira nenhuma, a dividir essa informação com ninguém, sob risco dele estar infringindo o princípio do sigilo e estar agredindo a intimidade de quem ele tem. Então, a intimidade é muito mais restrita do que a privacidade. A privacidade, você escolhe grupos de qual. E aí, Gente, a prof saiu ou foi impressão minha? Ela caiu, né? quem que vai Acho que ela caiu.
microfone. Mas agora, aí eu vou agora na apresentação. Pronto? Deu certo aí? Perfeito, obrigada. Vamos voltar, né, gente? Estão ouvindo? Estamos sim, prof. Oh, maravilha. Então, vamos lá, gente. Então, nos princípios fundamentais, ele diz que nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital, de qualquer instituição pública ou privada, limitará a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e execução do tratamento. Por que eu trouxe esse princípio fundamental? Para poder dizer para vocês que na atenção primária à saúde, nenhum poder público nenhum, nem privado, pode obrigar a vocês a prescreverem, a tomarem qualquer atitude, né, médica, qualquer intervenção médica, que vocês não possam se sentir à vontade. E eu trouxe por conta da questão do Covid, né, houve algumas instituições privadas que colocaram um esquema terapêutico do Covid e que alguns colegas que não obedeceram à prescrição foram chamados, inclusive, a saírem do corpo clínico, foram demitidos, foram substituídos na sua escala de plantão, chegou isso ao conselho, foi provado, essas instituições foram chamadas, e o processo está rolando. Mas não se intimidem, não, se for aquilo que vocês querem fazer, não limite a sua escolha, né, de forma nenhuma, da sua conduta, desde que você tenha a consciência de que aquilo é o melhor para o paciente e cientificamente é o que é correto. Okay? Aí aqui eu trouxe outro depoimento que diz o seguinte: algo que me preocupa é expormos as pessoas, isso é tudo que o estudante de medicina colocando. Escrevemos anamnese em prontuários, e às vezes pessoas como agentes comunitários que moram no mesmo bairro têm acesso, e isso me deixa preocupado. Acredito que não seja ético fazer discussão acerca dos pacientes entre toda a equipe de saúde. Falar o que vimos na casa do outro, não devemos expor isso para várias pessoas. Eu não gostaria que as pessoas fizessem isso da minha vida. Olha a reflexão da questão da empatia. Eu nunca falei para os pacientes quais destinos teriam suas informações, mas temos que ter responsabilidade sobre essas informações, pois os pacientes têm o direito de saber qual o destino que vai ser dado à sua informação. E aqui eu trouxe para a gente fechar a nossa aula, quais são os princípios éticos da atenção primária e saúde. Gente, são 4 atributos essenciais e 3 derivados. Quais são esses essenciais? Acesso de primeiro contato, ou seja, é um princípio ético ser garantido o acesso de primeiro contato. A integralidade, a longitudinalidade e a coordenação. Então, o que é, na verdade, o primeiro contato? É aquele primeiro ponto que a população tem de certeza que ele entra no sistema de saúde. E não pode ter nenhuma restrição de acesso às ações, serviços de saúde, independentemente do gênero daquela população, daquela pessoa, condições socioculturais e problemas de saúde. A integralidade das ações individuais e coletivas, você tem que ver o paciente de uma maneira como um todo, como um ser integral. A longitudinalidade é a continuidade do tratamento, ou seja, você recebe um paciente na atenção básica, ele tem que ter a certeza de que ele terá todas as suas sequências de tratamento naquela unidade. Logicamente, em alguns minutos pode ser referenciado para outras instâncias que têm um nível de complexidade maior, mas ele tem que ter a certeza da continuidade do tratamento dele. E da coordenação ao longo de todo esse tempo do tratamento no plano individual como no coletivo. A diferença entre o setor privado e o público é que no coletivo, ou seja, na saúde pública, você vê o coletivo, você vê o paciente inserido na família, na comunidade. E no privado, geralmente, você não consegue. No máximo, você enxerga somente o quê? Esposo, esposa, mãe, pai e nada mais. E tem outros princípios que são considerados derivados. A orientação familiar é um princípio ético da atenção primária. A orientação comunitária e a competência cultural. Ou seja, aquelas ações que nas unidades primárias de saúde vocês vão ver, que é na porta de entrada, que é naquela onde tem geralmente tem no acolhimento, alguma informação de saúde sobre alguma doença, e isso é uma orientação comunitária ou familiar. Então, os princípios da atenção primária, reparem bem isso, que isso pode ser questão de prova, né? São 4 atributos essenciais e 3 derivados. Os essenciais, acesso, primeiro contato, a garantia da integralidade,
da continuidade da coordenação. E os derivados são as orientações familiar, comunitária e a competência cultural. Tá? E aí eu trouxe um novo para vocês. Regina, não basta ter a prevenção primária, secundária, terciária, agora tem a quaternária também, tem, gente. Essa quaternária é um novo, né, dentro do sistema de saúde. Ela é proposta, sempre foi, né, os 3 níveis, primária, secundária e terciária, e veio esse estudioso da saúde pública que propôs a prevenção quaternária, como o 4º e último tipo de prevenção, não relacionada ao risco de doença, e sim ao risco de adoecimento iatrogênico. Olha a nossa responsabilidade, gente, quando você conduz um paciente em qualquer nível, sobre as nossas condutas, como elas devem ser muito bem planejadas. Você não pode ter um cometimento de uma exacerbação de condutas, uma prescrição muito longa de medicamentos, uma solicitação muito extensa de exames complementares de diagnóstico, né? Então, tudo aquilo que for a mais, tudo aquilo que for desnecessário, aquilo que for excesso, é o que ele chama que deve ser prevenido através da prevenção quaternária. Então, o que é a prevenção quaternária? É a ação que atenua ou evita as consequências do intervencionismo médico excessivo. E, normalmente, essa ação intervencionista muito exagerada implica em atividades médicas desnecessárias. A quaternária deve ser desenvolvida continuamente em paralelo com a atividade clínica. Lógico que você vai continuar com a sua liberdade clínica de diagnóstico, de tratamento, mas sempre tentando evitar ao máximo o uso desnecessário e o risco de intervenções médicas também muito exacerbadas. Quando você leva isso para a população, ou seja, em termos populacionais, a prevenção quaternária proporciona a racionalidade do tratamento, a utilização mais criteriosa de recursos e a melhoria da qualidade da atividade profissional. Então, se você, na atenção primária, você pode estar atendendo uma patologia, que você tem uma chance de somente com um exame, vamos supor, de imagem, um raio-x de tórax, resolver o problema do paciente, por que que você vai solicitar uma tomografia ou uma ressonância quando você sabe que aquele paciente vai entrar numa fila enorme para marcação de um exame como esse, e ele vai ter problemas para poder conseguir isso, a doença vai avançando. Então, a gente tem que ter, acima de tudo, o discernimento ético e o discernimento técnico, é que quando ele é utilizado de maneira correta, a gente está fazendo, em última instância, uma coisa chamada prevenção quaternária, né, que é o novo de novo, não tem somente até a terciária, não. Aí aqui eu trouxe para a gente fechar só uns casos para a gente discutir, gente, de prova, né? Então, essa pessoa, sexo feminino, estudante do 9º semestre do curso de medicina, encontra-se em estágio em unidade de atenção primária à saúde, acompanhando a equipe de saúde da família. Logo deparou-se com uma preocupação ao constatar que o prontuário dos pacientes acompanhados era de conhecimento da equipe multidisciplinar, visto que alguns casos clínicos eram discutidos por todos os seus componentes. Sua preocupação tinha por fundamento o que houvera aprendido na sua formação quanto ao sigilo e documentos médicos. Dentre os componentes da equipe de saúde da família, qual, na sua opinião, foi o que mais preocupou a referida estudante? Foi o enfermeiro, por não ter obrigação de sigilo? Foi o odontólogo, que também é parte integrante do grupo de medicina de família, por também não ter obrigação? É o agente comunitário de saúde por morar na vizinhança do paciente? É o auxiliar administrativo da unidade por não ser de nível superior? Ou é o médico de outra área de abrangência? Caiu novamente, gente? Não, senhora. Caiu não, professora. Ah, perfeito. Qual é a resposta disso? Dessa questão? Quem é que vocês acham que foi o motivo que mais preocupou? Na verdade, a estudante preocupou com todo mundo, né? Porque ela estava vendo os casos sendo discutidos com a equipe inteira, né? A equipe multidisciplinar, e ela ficou preocupada com aquilo que ela aprendeu de sigilo e de privacidade, né? Confidencialidade. Aí a resposta mais correta qual é? Oi? Letra C, professora. Letra C, agente comunitário de saúde, né? Então, o enfermeiro, a gente sabe que ele tem a obrigação de sigilo, o odontólogo, imagino também que sim. O auxiliar administrativo, ele não tem, mas ele deve ser orientado pela gestão da unidade. E o médico de outra área de abrangência do PSF, não, porque médico para médico, ele sabe que tem que guardar esse sigilo, né?
Ainda referente a esse caso anterior, qual é o princípio ético envolvido? Qual é? É da integralidade? É da longitudinalidade? É da coordenação? É da privacidade ou da responsabilidade? D, professora, privacidade. Privacidade, claro, né? O que é integralidade, longitudinalidade, coordenação? São os princípios da atenção primária à saúde, que eles são aqueles que são secundários ou aqueles que são mais essenciais? Lembra que eu acabei de falar quais eram os essenciais e quais são aqueles que eram os que não eram não essenciais? Então, dentre os essenciais, é a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação do cuidado, né? Eles são princípios integrais, ok? Outra questão. Paciente masculino, de 19 anos, é trazido por familiares à unidade de atenção primária à saúde por estar em greve de fome. Inicialmente foi atendido pela enfermeira da unidade, que rapidamente o encaminhou para o médico generalista, que iniciou a história clínica colhida do próprio paciente, e que demonstrou que o mesmo era capaz física e mentalmente, alegando ser vítima de maus tratos pelos familiares, apresentando lesões corporais compatíveis com prática de tortura. Os familiares assumem a autoria das lesões físicas do paciente, porém a motivação não ficou clara e os mesmos exigiam que ele fosse imediatamente realimentado, tá? Então, vocês entenderam, ele estava em greve de fome, né, tinha 19 anos, era capaz física e mentalmente, foi constatado que ele era realmente, contra ele eram praticadas algumas atitudes de tortura, os familiares assumiram essa autoria, não revelaram qual a motivação, né, ou então não ficou muito clara, e os familiares exigiam que ele fosse imediatamente realimentado. O médico, por um tempo, pensou em encaminhá-lo para uma unidade de saúde de maior complexidade, mas resolveu decidir uma conduta a ser seguida. Dentre essas opções abaixo, escolha a conduta mais correta a ser praticada por esse médico. O médico deve alimentá-lo compulsoriamente, deve sedá-lo e encaminhar para um hospital para a passagem de uma sonda nasoenteral para nutrir, orientar o paciente das prováveis complicações de jejum prolongado e notificar o Ministério Público, não instituir nenhum tratamento, mesmo que o paciente esteja em risco iminente de morte, ou abster-se de denunciar os atos lesivos à autoridade competente ou ao Conselho Regional de Medicina. Tá fácil, tá, gente? Essa. Professora, porque a senhora não está vendo o chat, mas os nossos colegas estão dizendo que é a letra C. Letra C, muito bem, perfeito. Então, todo mundo aceitou. Então, essas são as referências, né? Como falei para vocês, não é somente o Código de Ética, tem essas outras 4 referências, mas eu acredito que eu tenha conseguido fazer para vocês um apanhado mais geral de tudo para vocês aí, tá certo, gente? Então, assim, eu gostaria de pedir desculpas pelo momento da interrupção, eu não sei por que isso aconteceu, a minha conexão estava tranquila, mas são as coisas que, na verdade, acontecem no meio desse mundo virtual, né? Volto a dizer para vocês que fico feliz por ter aqui 102 pessoas na sala, menos uma da coordenação, 101, com um prazer enorme, espero que vocês tenham absorvido alguma coisa que foi colocada, né, e me coloco à disposição de qualquer pessoa que possa fazer alguma intervenção ou alguma colocação. Deu para entender tudo direitinho, gente? Pode ocupar o microfone, ainda tem... Obrigada, professora. Só um minutinho. Professora, aqui é a Renata, sua aluna do ISEC 2, Oi, Renata. Que a senhora durante todo o semestre. A gente teve a infeliz surpresa de saber que a senhora não vai ficar conosco novamente, mas agradecemos a sua aula, tá certo? E a sua partilha. Muito obrigada. E se cuide. Muito obrigada. E cadê seu neném? Nasce próximo semana. Muito bem, pois que Deus o cubra com muitas graças, que venha com bastante saúde e como espírito de luz para a vida de todos vocês, tá bom? Verdade, então, até o próximo dia de luz aqui na sala. Oi? É verdade, estou ouvindo de vez em quando. Dia de luz e cheio de titio e titia aqui da sala. Oh, meu Deus do céu, tá bom, gente. Então, muitíssimo obrigada, tenha uma boa semana, um semestre maravilhoso, e eu vou ter o prazer, né, de estar com um grupo de rimas, vai ser muito bom. Esse grupo de rimas que eu vou fazer, se Deus quiser. Espero que vocês gostem. Tchau, oh, professora, a gente estava com saudade. Aqui é a Érica. Érica, eu sei, Érica, tá a sua carinha.
Nunca mais você me mandou nada dos seus vídeos que vocês faziam, tem que mandar, né? Vou mandar. Tá com a Manu. Não. A Manu. É porque agora ela é importante, professora, aí esqueceu da gente, que está... É verdade. Deixa ela. Amanda, tudo bem? Amanda Marques, um beijo bem grande. A todos vocês, um beijo bem grande. Pois não. Agora, nesse período, nós não temos acesso à biblioteca, eles não estão emprestando livros, e aí eu queria saber da senhora se tem alguma referência que nós precisemos de livros, ou todas estão fáceis na internet, dessas últimas 4 referências que a senhora citou. Não, no Conselho Federal você sabe que tem, essas últimas 4 elas não têm, por conta delas não terem mesmo, é que eu tentei colocar de maneira assim, bem consubstanciada dentro da aula e naquilo que nós conversamos. Vocês não tenham dúvidas que, em olhando o que é o Conselho Federal de Medicina, principalmente naqueles artigos que eu mencionei aqui, que são artigos éticos que devem ser vistos, né, e uma consulta rápida que vocês possam ter em qualquer meio, só através do meio digital, e com isso que dá na aula, gente, vocês vão acertar todas as questões. Eu não tenho dúvida que todas as 4 questões eu já encaminhei, já está tudo prontinho, vocês vão acertar com louvor, tá bom? Tá ok, então. Muito obrigada. Amanda. Não é por nada, gente. Então tá, um bom dia para vocês. Fiquem com Deus, viu? Oi, Rafael. Obrigado, viu, professora? Você vai continuar com o grupo central, né? Eu vou continuar com vocês no grupo, né? Que nós vamos ficar do Rimas, que eu tô assim, ansiosa para saber qual grupo. Vai ser o de vocês. Se Deus quiser, era o grupo C. Vão pedir. Aquela que tem a intervenção já praticamente pronto, o nosso plano, merece ter uma recompensa. E a recompensa a gente se manter junto. Pode conversar com a coordenação. Professora Ana Amélia é muito legal mesmo, viu? Tá bom? Obrigado, professora. Tá. Tchau, gente. Um bom dia a todos, tá? Tchau.